Bom, boa noite, mais uma vez, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer nossa oração e vamos, né, partir para o nosso estudo. Deus, Senhor nosso, nós estamos aqui mais uma vez buscando não só a percepção de Ti, a partir dos ensinamentos que nos levam a reflexões, mas também a percepção de nós mesmos, Senhor, a partir dos ensinamentos que aqui vamos adquirir, a fim de que, assim, venhamos a realizar todo o trabalho de transformação interior necessário a nós. Abençoe-nos, inspire-nos em mais essa hora. Assim seja. Então, vou ler alguns pontos, né, desse estudo, que ele é grande, né, um pouquinho maior que o normal de outros textos, que é baixa autoestima, né, que é a primeira parte que o Hamed vai colocar, e tem a segunda parte que a Bia, semana que vem, vai estar falando. Então vou ler alguns parágrafos, não todos, porque um estudo de meia hora não dá para a gente detalhar tudo. Então, baixa autoestima. Complexo de inferioridade consiste em um conjunto de ideias que foram recalcadas no inconsciente da criatura em tenra idade, associadas às já existentes pelas experiências obtidas em vidas pretéritas. Ele age sobre a conduta humana, provocando sentimentos gratuitos de culpa excessiva, carga emotiva relacionada a pensamentos de baixa autoestima. Frequente sensação de inadequação e constante frustração em decorrência da desvalorização da capacidade e habilidade pessoal. Para melhor entendimento de nossas considerações, definiremos o termo recalque ou repressão como um processo psíquico através do qual recordações, sentimentos, ideias e desejos inaceitáveis ou desagradáveis são excluídos da consciência, permanecendo apenas no inconsciente. Aqui, nesse primeiro parágrafo, quando ele fala, né, primeiro e segundo parágrafo, né, quando ele fala do que está, né, desse conjunto de ideias, né, desse complexo psíquico recalcado desde a eternidade, né, e esse recalque, claro, que não é na mesma expressão do que a gente vulgarmente fala, né? Ah, fulano está recalcado, na verdade ele quer falar que a pessoa está frustrada, né? Não é isso, o recalque aqui é uma visão, né, freudiana, né, pela explicação que ele colocou, né, dentro da psicanálise em si, de que o recalque é tudo aquilo que é desprazeroso, tudo aquilo que nós não aceitamos, né, de ter ouvido, de ter vivido, e nós fazemos esse mecanismo de defesa, que é levar isso para o inconsciente, a fim de que não haja lembrança, né? Por isso se coloca que o inconsciente ele não se lembra, né? O inconsciente ele repete, muitas vezes a pessoa repete atos e acaba não sabendo por que ela repete atos constantemente. Ela repete por isso, porque como o inconsciente não se lembra, ela tem atitudes automáticas, né, que vão sendo repetidas. No complexo de inferioridade, como é uma questão do inconsciente, né, desse recalque, acontece também isso. E nós temos sintomas, né, que nós podemos, ao sabermos desses sintomas, perceber em nós se nós estamos com esse complexo de inferioridade, né? Eu anotei alguns aqui, que são sintomas de um complexo de inferioridade. Demonstração de inveja, né? Quando uma pessoa demonstra que tem inveja e que há uma linha tênue, às vezes, entre inveja e cobiça, mas a cobiça é diferente da inveja, no sentido de que aquele que cobiça quer o que o outro tem. O invejoso não necessariamente quer o que a pessoa tem. O invejoso, ele tem raiva do que a pessoa conquistou. É uma diferença que muitas vezes não se percebe, né? E às vezes há aquela inveja em que a cobiça está junta também, né? Mas o invejoso, ele
traz aquele sentimento de frustração de que ele não conseguiu. Então por que a pessoa conseguiu? Então começa a falar mal da pessoa, né? Porque tem a frustração de não ter obtido aqueles mesmos ganhos, aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos títulos, né? Busca por reconhecimento. Uma pessoa com complexo de inferioridade, ela vive buscando reconhecimento, ela vive buscando ser admirada pelas pessoas e ouvir, né, das pessoas que ela é boa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela faz um trabalho excelente. Terceira coisa, hábito de se comparar com os outros. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, né? Amar Pode Dar Certo, do Roberto Chiniachik, um psiquiatra e palestrante motivacional. Isso lá, nos idos de 2001, por aí, em que ele fala o seguinte: comparar alguém a outra pessoa é negar a uma ou outra pessoa. E quando a gente mesmo começa a se comparar com alguém, nós estamos querendo nos autoafirmarmos e negar a outra pessoa. Eu faço isso, fulano não faz isso, mas olha só o que eu faço. Então a gente desqualifica o outro para desqualificarmos a nós mesmos. Quarta coisa, hábito de fugir das situações por medo de tentar. Uma pessoa com complexo de inferioridade não busca enfrentar as situações, ela foge, né? Ela não encara de frente. E aí tem várias maneiras de fuga, né? Tem muitas maneiras de fugir, né? Eu não vou porque eu não quero problema, eu não vou porque isso vai me dar muita dor de cabeça, eu não vou porque eu estou com vergonha. E aí, psicanaliticamente, psicologicamente, neste sentido específico, a vergonha traz dentro da pessoa um sentimento de culpa. Sentimento de culpa porque ela sabe que ela é responsável do porquê ela está passando aquilo. E ela não quer aceitar que ela tem responsabilidade sobre aquilo. Quinta coisa, sentimento de incapacidade de inferioridade. Né? Vou interagir hoje com o pessoal online também. José Carlos. Abraço, meu amigo. Tá colocando aqui, fuga ou luta? Isso aí, José Carlos. Ou lutar ou fugir, né? São os dois instintos primeiros, né, que nós carregamos conosco. Ou a gente foge ou a gente luta. Uma pessoa com complexo de inferioridade, ela geralmente tende a fugir, né? Boa noite, Denise. Boa noite, Nelma. A pessoa com esse sentimento, né, de incapacidade de inferioridade, ela acaba levando também a essa ligação com o hábito de fugir das situações por medo de tentar, acaba levando a uma coisa que está intensamente ligada à baixa autoestima, que é procrastinação. Os procrastinadores, eles se sentem inferiores, se sentem incapazes. Então procrastinam a solução de resoluções dos problemas, porque se sentindo incapazes, eles vão deixando de realizar. Isolamento é uma característica. Por que o isolamento? Isso aqui está ligado a uma outra coisa, que também coloquei aqui, perfeccionismo. E quanto mais isolada a pessoa estiver, vai ser difícil ter alguém para observar nela os defeitos. E a pessoa perfeccionista, com quem tem complexo de inferioridade, é perfeccionista, e nesse perfeccionismo ela não gosta de que sejam observados nelas os defeitos, porque ela tem que ser perfeita. Preocupação excessiva com a opinião das pessoas. Fulano falou isso de mim. Aí começa. Quantas discussões hoje via, né, redes sociais, né, WhatsApp, Instagram, as pessoas colocam porque você está falando isso de mim, mas quem é você? Você está falando isso de mim, mas você não me conhece. Então você me conhece. Olha, quem me conhece sabe do que eu estou dizendo aqui, né? E aí não gosta de estar ouvindo as opiniões que muitas vezes vão bater de frente com o que a pessoa verdadeiramente sente. Vai despertar na pessoa.
que a outra pessoa está observando a bem. Mania de apontar defeitos nas pessoas para se proteger. O famoso processo de projeção, né? Olha, Regina vive falando mal dos outros, mas quem fala mal sou eu. Né? Eu sou uma maledicente, eu coloco que ela é maledicente. O famoso processo de projeção, que é um dos mecanismos de defesa que o ego faz. Né? Sensibilidade a críticas. Isso aqui realmente uma pessoa no complexo de inferioridade não aceita. Porque a crítica bate de frente com o perfeccionismo. A crítica bate de frente aí. A crítica bate de frente vai a essa fuga que a pessoa está fazendo de não ser vista nas suas características que não são boas, né? Nos seus defeitos, nas suas desqualificações. A baixa autoestima, que vem, né? A pessoa não se sente bem com ela. Se uma pessoa tem todos esses itens que nós falamos aqui, obviamente ela não tem uma alta autoestima. Ela não consegue se olhar no espelho e dizer assim: eu estou muito bem comigo. Uma pessoa dessa não faz o que eu particularmente faço. Eu às vezes fico horrorizado, eu me olho no espelho, me beijo, me abraço, digo que me amo, como eu sou lindo, como eu gosto de amar a mim mesmo. E ela fala: meu Deus, é o Narciso mesmo falando. Ele é Narciso, acha feio porque não é espelho. É o Narciso que está falando. Mas é um momento, não faço sempre, mas em alguns momentos eu faço sim, para poder, né, estar fazendo esse trabalho de perceber que sim, com todos os meus defeitos, as qualidades que eu sei que tem, eu devo me amar. Até que se eu não me amo, como é que eu posso amar a outras pessoas, né? Eu me amo. Sim, você se ama, claro. Beijar no espelho. Não, isso é comigo. Cada um tem a sua, né, a sua maneira de agir nesse ponto. Uma outra coisa no complexo de inferioridade que é um sintoma é o vitimismo, né? As pessoas vivem se vitimizando, né? O coitadinho de mim, né? E isso é um problema. As pessoas que vivem autocompadecendo-se de si mesmas, né? Eu tenho uma vida ruim. Eu nasci numa cidade errada, no tempo errado, no país errado, eu estou cheio de problemas de saúde, né? Eu não estou legal. As pessoas ficam pedindo ajuda a outros e vivem se lamentando, né? Se lamentando direto. E aí o que acontece? Essas pessoas afastam as pessoas, porque principalmente as pessoas que falam para as pessoas vitimistas as realidades para elas, de que elas devem agir e devem fazer, as pessoas se afastam. É como uma pessoa obsidiada por fascinação. Aquele médico está com um espírito presente, o enganando, que diz, né, que é Jesus Cristo, que é Deus, e que o médico acha que aquilo é maravilhoso, é fantástico. Está todo mundo vendo que aquelas informações são totalmente erradas. Fala para aquele médico, ele se afasta de todo mundo que fala a realidade para ele ou para ela. Não aceita. Infelizmente, nós temos um monte de médios assim pelo Brasil. O que tem de, perdoem os irmãos das denominações cristãs, católicas, carismáticas e protestantes, ditas evangélicas, ditas porque nós também somos evangélicos, né? Se a gente segue o evangelho de Jesus Cristo, que tem de pastor, de padre falando com Deus, que tem de líder religioso falando com Deus, e que não é Deus coisa nenhuma. É o ego deles. Quando não é obsessão espiritual, por fascinação, né? Que aí as coisas andam juntas, né? E nem adianta falar que estão errados. Para quem assistiu a série, principalmente a temporada 2ª, Bom Dia Verônica, vai ver o Reinaldo Gianecchini sendo essa figura que eu estou falando aqui. E o cara que se acha justamente um Deus encarnado, um representante de Deus, como se fosse um Deus encarnado. E esses líderes acabam atingindo
muito a essas pessoas que são vitimistas, e essas pessoas vitimistas se tornam, não raro, vítimas deles. E o último item desses sintomas que eu anotei aqui, tem outros: dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Relacionei 14 itens. Quer dizer, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas é por tudo isso que a gente acabou de dizer. É muito difícil viver com uma pessoa que não aceita crítica, não aceita uma opinião diferente. Ela sempre está certa, ela não está errada, porque o perfeccionista não gosta pode admitir o erro, mas vai usar da racionalização, né, que é um mecanismo de defesa também do ego, né, para dizer o porquê fez aquilo. Eu errei porque fulano, aí transfere para a pessoa. Agiu assim. Eu errei porque eu precisei agir assim, que senão tal processo não daria certo. Eu errei porque a pessoa falou isso, então eu agi assim, foi até errado, mas um errado certo, sabe? Porque senão a pessoa ia montar em mim, eu não posso deixar. Seria tão mais simples. Eu errei, vou consertar, vou buscar fazer diferente. Seria tão mais simples. O José Carlos colocou assim: Léo, hoje você está falando para mim, hein? Riso, não é espiritual mesmo. Para você, para mim, para tantas outras pessoas, meu amigo, né? É o coitadinho de mim, a questão do vitimismo, né? Realmente. Aqui ele vai trazer também, né, no parágrafo 3º, sobre o Alfred Adler, né, um austríaco, um dos grandes nomes da psicanálise, médico, psiquiatra e psicólogo renomado, que elucidou: subentendemos que atrás das atitudes daqueles que se apresentam perante os outros com uma postura de superioridade é possível a existência de um sentimento de inferioridade. E no 5º parágrafo ele coloca: em muitas ocasiões as pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade adotando formas de viver em que exageram e exaltam a própria personalidade, tendência à arrogância, delírio megalomaníaco, preferência pela ostentação, fazem parte do cortejo daqueles que possuem uma interiorizada depreciação em si mesmos. Para compensar o que eles sentem de incapacidade e inferioridade neles próprios, eles se colocam como pessoas grandiosas. Tudo que fazem é grande, todos os seus projetos são melhores, todas as suas ideias têm um quê de divino, se for num sentido religioso, se não for, né, no sentido de que eles têm maior possibilidade de percepção do que deve ser realizado dentro de uma empresa, por exemplo. Se tem 2 gestores e um tem um complexo de inferioridade, obviamente que um deles, o que tem um complexo de inferioridade, vai se colocar num patamar maior, vai ser arrogante. Se vê que a ideia do outro é melhor que a dele, vai agir com arrogância, desprezando aquela ideia. Infelizmente funciona desse modo. Agora o Hamed vai trazer num sentido mais, né, espiritual, saindo um pouco da esfera psicológica, psicanalítica, mas que tem a ver, porque nós somos um todo, né? Não existe essa tanto na psicanálise quanto no espiritismo, na psicologia, não existe essa questão do corpo separado, né, da mente. A mente e o corpo é uma coisa só. Para Freud, por exemplo, não tinha um organismo com os órgãos separados. Freud trouxe o conceito do corpo erógeno, né? Um corpo diferente, um corpo invisível, mas que está junto com a nossa mente. E aí ele diz assim no 7º parágrafo: muitas almas, devido à sua imaturidade espiritual, deixaram-se contagiar por crenças materialistas no decorrer dos séculos e nos diversos lugares onde viveram. Aceitaram as doutrinas filosóficas que defendem o ceticismo e que atribuem como causa ou origem da vida as propriedades íntimas da matéria. São as crenças do acaso que atribuem a tudo um acontecimento fortuito ou aleatório. No parágrafo 11 ele cita o seguinte: o poeta e prosador francês François-Marie Arouet, dito Voltaire, escreveu com muita propriedade: o acaso não pode ser
senão a causa ignorada de um efeito desconhecido. Voltaire era muito espiritualizado, apesar de ser considerado ateu, ele não era ateu coisa nenhuma, né? Tanto é que quando ele alcança o 33º grau filosófico na maçonaria, na loja Nove Irmãs em Paris, no seu discurso vai ter uma parte que ele vai dizer: eu não creio no Deus que os homens fizeram, eu creio no Deus que fez os homens. Porque o Deus que os homens fizeram é um Deus iracundo, vingativo, é um Deus que não tem cabimento nossa razão entender a sua existência, porque é um Deus apenas amplificado, é apenas uma cópia do próprio homem. Mas o Deus que fez os homens, ele é inatingível porque é incompreensível à razão humana. Então, para um homem no século XVIII colocar uma ideia dessa, ele estava muito avançado para a sua época. Por isso acabou terminando seus dias num exílio. E na parte primeira, capítulo 1, questão 8ª de O Livro dos Espíritos, encontramos que seria um absurdo atribuir a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra, ao acaso. A harmonia existente no mecanismo do universo revela um poder inteligente. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E aí eu trouxe para essa questão aqui uma reflexão que eu fiz em 5 de agosto desse ano, que é a seguinte: eu falei no estudo até do Evangelho que o Paulo Marcelo faz anteriormente a esse estudo, né, que é totalmente presencial, estudo dele, na semana passada. Mas eu hoje trouxe a minha anotação, né? Ao considerarmos, segundo a teoria do místico italiano Pietro Baldi, de que a teoria de tudo, buscada pelos físicos, seja a de que o universo é um grande pensamento, haveremos de fazer um exercício de compreensão para percebermos e chegarmos à conclusão de que, se o pensamento é pensado como abstração, ele tem uma concretude. Isto é, o pensamento é pensado como abstração. É abstrato, nós não podemos ver, não podemos tocar, mas existe paradoxalmente uma concretude no pensamento, porque ele vem de onde? Ele vem de nós, seres humanos, que temos uma existência no mundo. E esses pensamentos se concretizam através da fala, através dos gestos, através das várias formas de linguagem, a escrita, a simbólica, a corporal. E se o pensamento é pensado como abstração, ele tem uma concretude, pois o pensamento é característica de um ser existente, no caso, nós, seres humanos. Logo, na impossibilidade de um ser humano ser o universo ou criar o universo, qual existente pode estar por trás desse grande pensamento? Poderíamos dizer que esse grande pensamento é Deus? Segundo Pietro Baldi, sim. Mas aqui eu deixo uma reflexão filosófica, eu deixo uma pergunta. Poderíamos dizer que esse grande pensamento que faria essa teoria de tudo, que unificaria, né, as explicações das leis da natureza, é Deus? E o que é a teoria de tudo, né? É bom a gente entrar na física um pouquinho. Todo mundo aqui gosta de física, né? Todo mundo gosta de fazer os cálculos, né? Desde adora, né? A teoria de tudo, também conhecida como teoria da grande unificação, TGU, é uma teoria científica hipotética que pretende explicar todos os fenômenos físicos de forma unificada. Para isso, a teoria busca conectar a mecânica quântica, ou conhecida também como física quântica, e a relatividade geral, que é a teoria de Einstein, né? A mecânica quântica é a teoria de Max Planck, em uma única estrutura teórica e matemática. A teoria de tudo seria capaz de explicar fenômenos físicos que vão desde a matéria escura até a lógica dos fótons emitidos por um celular. Só que até então as únicas forças que foram unificadas na física foram as forças eletromagnética e a força nuclear fraca. Nenhuma
força outra, né, que é a lei científica, como a gravidade, a força nuclear forte, a física conseguiu unificar. Então, fica a reflexão, como o filósofo e místico italiano Pietro Baldi coloca: seria um grande pensamento, né, que possibilitaria trazer a explicação de todos os fenômenos. E se esse grande pensamento ele é uma força criadora, inteligente, acima da humanidade, né, poderíamos chamar de Deus, e aí termos em Deus essa unificação, todas essas explicações, e isso simplificaria muita coisa, né? Aparentemente simplificaria, né? Óbvio que não seria de simplificar tanto assim. Mas, voltando aqui, deixando as abstrações das teorias da física teórica de lado e as reflexões filosóficas mais no campo do ser, vamos retornar para o campo do ser, sim, mas no parágrafo 16, que é o fim, né, do capítulo, que o Hamed fala assim: é essencial lembrarmos de que sempre é possível alterar ou transformar nosso estilo de vida. Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações naturais, nem questionemos sistematicamente nossas forças interiores. Para obtermos autoconfiança, somente é preciso reivindicarmos valorosamente o que já existe em nós por direito divino. O que existe em nós por direito divino? As habilidades, as aptidões, as possibilidades que nós temos de avançarmos, as possibilidades que nós temos de seguirmos adiante com o que Jesus Cristo, em seu tempo, usando, né, de uma parábola, colocou o seguinte: um senhor deu a um homem um talento, a outro 2, a outro 3, vamos colocar assim, essa forma. O que faria com que eles, recebendo aqueles talentos, né, que seriam como que, se eu não me foge a memória agora, vamos colocar como agora, como se fosse, ele deu uma quantia de dinheiro a cada um, vamos colocar assim. O que nós estamos aqui tentando colocar na contemporaneidade: a um deu R$100, a um deu 400, a um deu 600, colocar assim. Passou um tempo, ele foi buscar, né, ver o que aqueles servidores, o que aqueles administradores fizeram com os valores que ele havia deixado. Chegou no que ele tinha dado 600, né? Ele disse: Senhor, me dê R$600. Olha, hoje eu tenho aqui 1.200. Eu coloquei no investimento, né, mais avançado e dobrou. O outro, quem tinha dado 400, Senhor, eu dos 400 consegui aqui R$700. Coloquei num investimento mais moderado, mas surtiu efeito. Chegou para o outro estava se escondendo, não queria muito falar, não vou falar com o patrão não, eu não fiz nada, eu estou com R$100 em quem me deu, olha só, os outros multiplicaram e eu. E aí falou, aí chegou, que ele tinha que chegar lá para falar, né? Com o patrão diz: e aí, o que você fez com os R$100 que te dei? Aqui está, eu mantive os R$100. Servo infiel, vou precisar te demitir, você não fez o que deveria fazer, que era multiplicar esse talento. Os outros 2 ele louvou. Quando Jesus fala isso, ele quer nos dizer que nós temos possibilidades de também multiplicarmos, né, as nossas qualidades íntimas, e não ficarmos estagnados, parados. Estamos na mesma vida, mantendo o nosso mesmo estilo de vida. Como fala o Hamed, a gente não muda, a gente fica na mesma coisa. Mas nós podemos mudar, podemos modificar, basta querermos. Quando a gente não quer, não acontece. Quando a gente quer,
vai acontecer. A sabedoria milenar, por exemplo, do Siddhartha Gautama, o Buda, fala o seguinte: mudar não dói, é o medo de mudar que dói. Porque quando a pessoa muda, ela já passou por todo um processo de se transformar. Ela passou por aquele processo de transformação. Ela viveu aquelas dores, né? E isso faz com que ela, quando muda, ela não sinta mais dor. Porque no processo houve dores. No campo, por exemplo, da psicanálise, com crianças e adolescentes, no campo, por exemplo, da adolescência, né, é muito ruim, né, para os adolescentes ouvirem o seguinte: aproveita essa fase da sua vida que é a melhor. Não é não, gente. Isso é um engano que a gente coloca na mente dos adolescentes. Porque existem os processos que eles estão vivendo. Eles estão passando pelo luto de perder o corpo que tinham antes. Estão na transição de um organismo infantil para um organismo adulto. Eles estão no luto de perderem os pais na condição dos pais que sempre eram os protetores e os heróis. Porque agora os pais também os deixam confusos. Tratam como aquele ser que precisa ser protegido, mas também tratam como aquele ser que, agora você está crescido, você tem que ter essa responsabilidade aqui. E o terceiro luto é em relação a essa condição de que agora a sociedade, né, também me cobra que eu tenha responsabilidades, como se fossem grandes pais e mães, né? Um coletivo de pais e mães. Então é uma fase que gera muitos conflitos, gera muitas dificuldades. Então, assim, aproveitar porque é a melhor fase não é bem uma fala ideal a se estar colocando. E quem diz isso não sou eu, estou repetindo apenas o que falou uma psicanalista argentina, Almerinda Aberasturi. E nós podemos também, né, pensando sobre isso, quais são os lutos que nós vivemos em nossas vidas, e quando nós vamos mudar, nós também vamos passar por lutos, porque vamos deixar algumas coisas. Para fazer uma modificação, a gente precisa deixar algo, a gente precisa, né, entender os limites, entender a castração igual limite, entender isso. Existe um limite onde eu posso ir, existe um limite que eu não posso ultrapassar. Quando nós entendemos isso, a vida começa a ficar mais fácil, né? E o Freud, ele falava, né, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, aí a pessoa muda. Quando essa dor for sentida fortemente, eu não estou vivendo. Eu já ouvi pacientes falando comigo isso. Eu não estou vivendo. Estou cansado, não estou vivendo mais nada na minha vida está totalmente sem sentido, está totalmente sem sabor, sem gosto. Eu falava isso para eles, né? Sua vida tem sabor? Perguntando. Sua vida tem sentido? Sua vida tem sabor? Qual o gosto da sua vida para você? E eles falavam, não tem, eu não consigo sentir gosto de nada, não consigo saborear nada, né? Até que um trabalho analítico chega um momento que eles percebem que o próprio fato de viver a vida, viver as fases, viver cada dia, como a gente fala, né? Viver a cada dia. Isso dá o sentido, a própria vida é o sentido. Com suas dores, com
com suas alegrias, com seus amores, né? Com suas brigas, com suas agressões, com suas pazes feitas. Isso é o viver. E dentro desse viver a gente pode modificar, sim, o estilo de vida que estamos vindo a ter até agora. Bom, vamos orar, né? Deus, inteligência suprema, causa primeira do universo. Estamos aqui agradecidos por mais este momento de estudo. Estamos aqui agradecidos por estarmos realizando essas reflexões, tentando aprofundar tantas concepções do que estudamos no Evangelho de Jesus Cristo, quanto o que os Espíritos amigos vêm nos transmitindo por médiuns diversos, sejam esses Espíritos escritores desencarnados, sejam os escritores encarnados, em que vamos buscando nos aprofundar nos ensinos trazidos até nós. Auxilia-nos nessa transformação. E quando dizemos auxilia-nos, apenas queremos assim representar de que sabemos que há uma força além de nós e que em realidade nós temos que fazer todo o esforço para assim compreendermos e aprendermos que esperas que nos parecem longas nos ensinam a diferença entre o que é desejo e o que é fazer por merecer e fazendo alcançar as nossas metas. Abençoe a todos que aqui estão, Senhor. Assim, Senhor. Boa noite a todos aqui do online também. Muita paz. Boa noite, Denise.